A paz de Jesus a você que está acessando esse vídeo aqui no Instagram, a você que está acessando esse vídeo aqui no YouTube. Nós estamos aqui no canal O Retorno do Rei, trazendo uma reflexão sobre o livro de Efésios, sobre a carta de Paulo aos Efésios. Já caminhamos um pouco aqui, desde o contexto histórico, a introdução, como que o Paulo chegou nessa cidade e ali encontrou alguns discípulos e instruiu eles no Evangelho. Eles ainda não conheciam nem o batismo, apenas conheciam o batismo de João. Eram 12 homens, apenas 12 homens nessa cidade. Mas então Paulo começa um trabalho com eles, e eles creram em Jesus e receberam também o batismo no Espírito, e ali se formou a igreja em Éfeso, pois eles ficaram ali por um tempo debatendo com os judeus na sinagoga, e depois os judeus rejeitaram aquela palavra. Eles foram e se reuniram por muito tempo na escola de Tirano, um espaço mais amplo onde eles podiam se reunir. Paulo ficou ali bastante tempo, depois Timóteo, depois o próprio João também ministrou em Éfeso. Então de modo que era uma igreja ali preciosa, de gente. Claro, todas as igrejas são preciosas, né? Mas o que eu quero dizer é que era uma igreja madura, sabe? Não existiam aqueles problemas que a gente vê em Corinto. Era um povo que era maduro em Cristo. Então, o Paulo pôde compartilhar com eles coisas profundas que a gente está vendo aqui. Esse já é a 8ª live da playlist. Eu estou aceitando aqui, entrando no momento. Estamos comentando junto com o Adriano, meu irmão. Aceitei aqui o convite, ele já está entrando, já está aparecendo ali na tela. Paz, Adriano, tudo bom? Paz do Senhor, Alexandre, tudo bom? O seu volume está baixo, Adriano. Veja se você aumenta aí. Está chegando baixo para mim. E agora, melhorou? Melhorou. Mas será que é o meu aqui? Ainda está um pouco baixo. Será que o teu volume está legal? Deixa eu falar. Assim melhorou? Ah, agora melhorou um pouquinho o seu volume. Tá, então eu acho que este fone está com problema. Ah, que pena. Não, mas não tem problema. Você falando próximo aí ao telefone fica legal. Então, Adriano, nós estamos aqui nessa carta, né? E a gente tinha comentado quarta-feira sobre aquele congregar em Cristo todas as coisas, das coisas que estão no céu e das coisas que estão na terra, esse congregar em Cristo. E a nossa irmã Ana, né, gravou um testemunho, uma visão que ela teve, muito interessante. Eu quero recomendar a vocês, vai ficar aqui na bio do Insta, o link para você acessar. Também tem lá no canal Retorno do Rei, essa visão que a Ana Carmen compartilha. É muito interessante. Assista a live de quarta e assista também a esse compartilhar da Ana. É realmente uma visão preciosa, né, Adriano? É verdade, nós a conhecemos, né? Deixa eu só mudar o áudio que está dando um retorno para mim aqui. Pera aí, pode continuar falando. Tá, tenta pôr o outro fone aí, Adriano. E a gente falava do plano de Deus, que é o mistério de sua vontade, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as coisas que estão no céu, na terra, e também os joelhos dos que estão debaixo da terra. Existem seres lá debaixo da terra que vão também se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E essa visão da Ana, vocês vão ver, é algo assim espetacular, que ela compartilhou, tá gravado e vocês podem acessar. Justamente esse versículo aqui, inclusive ela leu o versículo também, o 10.
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Trocou aí, Adriano? Sim, eu queria ver se melhorou o áudio agora. Ainda não, eu não sei o que está acontecendo aqui. Agora melhorou. Fone. Melhorou. Melhorou? Melhorou. Deu bom agora? Deu bom. Então tá bom. Aí sim. Então Eu tá. acho que você aproximando o microfone, né? Pode ser. Está bom sim, então tá bom. É o seguinte, então, nós já conhecemos aquela experiência que a nossa irmã teve, né? E realmente é muito rica, assim, na época foi muito interessante para nós. E é verdade o que ela falou, é totalmente bíblico. Então, vocês que não conhecem, que vão estar ouvindo esse áudio no futuro ou vão estar acompanhando depois, passem a acompanhar também, tanto no Facebook quanto no YouTube, que nós vamos estar disponibilizando todas as mensagens, né? Inclusive no YouTube vai ter mensagem, duas playlists já que já temos definido, que vai ser essa do Insta, que é o estudo de Efésios, e o nosso estudo de Apocalipse, que temos já falado há algum tempo. Exato. Vai ser criada uma playlist lá também do estudo de Apocalipse, que tá no capítulo, que, Adriano? 48, 49, já deve estar por ali, né? Quando falamos capítulo, quantas vezes tivemos, né? Estamos É. no capítulo 16 para 17 e já tivemos mais de 50 estudos. Mais de 50. Lembre-se que Apocalipse só tem 22 capítulos. Exatamente. Então vamos lá. Vamos dar sequência então? Versículo 10 e 11. Dando sequência. O 10 diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, plural aqui, reparem, céus, como as que estão na terra. Aqui não fala debaixo da terra, mas eu cito isso porque em outro texto diz que os joelhos dos que estão debaixo da terra também vão se dobrar. Nele, o 11, nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, essa Amém. É a sequência do texto? Sim, pode falar, Adriano. Verso 11. Este nele, logicamente, está remetendo a um personagem que foi acabado de citar, né? Que é Cristo. E quem é Cristo? Cristo é o nosso Senhor, o ungido, o Filho, né? O cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quando fala que em Cristo todas as coisas foram o propósito que ele se propôs em si de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, este nele é Cristo. Então, pense que todas as coisas apontam para o Senhor, para o nosso Senhor Jesus, o Cristo. E agora fala, nele, em quem também fomos feitos herança. Então, nós fomos feitos herança. Existe uma visão hoje em dia do evangelho que é muito evangelho para mim, né? Muito evangelho para o eu, muito a bênção vem para mim, eu fui salvo,
Então, este eu aqui não cabe, porque, na verdade, é uma inversão de valores. Aqui nesse texto fala que nós fomos feitos a herança dele. Então, é interessante, porque ele também é nosso, mas nós somos dele. É. Ele é nosso, mas nós somos dele também. Nós fomos feitos herança. Veja, Deus não apenas quer nos dar um presente de herança. Nós sabemos, né? Quando naturalmente numa família, um pai, vamos imaginar um pai muito rico, tem muitos bens, né? Então, quando ele morre, ele deixa um testamento ali registrado. Eu vou deixar meus bens para o filho tal, vou deixar a casa para tal, vou deixar os carros para outros terrenos, tal. Ele escreve ali o testamento e as pessoas que estão vivas recebem aquela herança, aqueles bens que o pai deixou. E aqui, quando eu fui pesquisar, Adriano, essa palavra feitos herança, né, é muito interessante, porque em alguns lugares, alguns dicionários, nós fomos realmente feitos essa herança. E em outros, está dizendo que nós recebemos essa herança. Então é aquilo que você estava falando. Nós recebemos algo para sermos. Não é receber algo para usufruir, para o nosso próprio deleite. Não, é para nós sermos. E isso está envolvido também com aquele façamos, que está lá em Gênesis, lá no comecinho, capítulo 1, versículo 26, que nós já citamos aqui. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então essa herança não é apenas um presente material, é muito mais que isso, é uma provisão da riqueza de Deus, que é o próprio Cristo, que é depositado em nós, mas não apenas para nos abençoar, para nos fazer ricos, mas para nos tornar essa herança do Pai. Essa bênção vem e nos torna, e nos faz, e nos constitui essa herança de Deus. Então, isso é para o prazer do Pai, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos feitos herança para Ele mesmo. Então, até a Ana escreveu aí, eu sou do meu amado e ele é meu. É interessante porque, Isso. tanto na visão que você falou, que essa herança é como se fosse nós recebendo, mas também nós somos a herança. Então, são as duas coisas. Veja, meu amado que está ouvindo, que está acompanhando a gente, você foi feito para ele. E ele foi feito para você. Quando eu falo foi feito, não se engane. O Filho eterno que estava no seio do Pai não foi feito. Ele foi gerado como filho na eternidade. Certo? Porém, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Em todos os quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, agora, você é a herança dele, né? E você também recebe desta herança, porque toda a vida que ele conquistou para você, que é essa provisão de vida que o Alexandre está falando, é sua por herança. Então, nós somos tanto dele, quanto ele é nosso. O Paulo Borges estava falando, né, que nós não devemos ser igual aquele filho mais velho, né, que está ali trabalhando para ganhar um cabrito. Não, é muito mais que isso. Nós somos os filhos. Ele é nosso pai. Se a gente chegar diante de Deus e perguntar para ele dizia assim, então Deus, quem é você? Quem és tu? Aí Deus vai falar, eu sou seu pai. E aí Deus vai falar assim, e você é meu filho. É pai e filho, filho e pai. Esse é o propósito, a família, né? Nós precisamos evoluir para essa maturidade.
não apenas aquela maturidade de servos, né? A nossa oração, às vezes, revela uma mentalidade de servos. Vamos cambiar isso, evoluir para essa mentalidade do filho, né? Pelo qual clamamos, Abba, Pai. Quando recebemos essa mentalidade de adoção de filhos, nós clamamos, Abba, Pai. E nós somos feitos herança nele, porque ele nos conheceu. Ele nos predestinou, como diz aqui. Nos conheceu e agora, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, nós somos predestinados. Todos foram predestinados. Todos os que estão em Cristo são predestinados. A quê? A produzir muito fruto. Ok, cada um vai dar um tipo de fruto, né? Isso o Paulo Borges estava explicando também. Uma goiabeira vai produzir goiaba. Um abacateiro vai produzir abacate. Você, que é um filho de Deus, vai produzir determinado tipo de fruto. Outro vai produzir outro tipo de fruto. Mas todos nós fomos destinados para produzir. Fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Depois nós vamos ver aqui no capítulo 2 que existe um caminho, né, para a gente percorrer e aí a gente vai produzindo esses frutos. Então, o que acontece? Nós não vamos nos esforçar, caminhar a vida inteira para chegar no final e nós produzirmos algum fruto em Deus. Não, nós já temos essa condição, nós já recebemos essa herança nos fez frutíferos, como o Pai Deus falou para Abraão. Ele abençoou Abraão e disse, Abraão, sê tu uma bênção, vai e enche a terra, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Não é que o Abraão saiu para procurar um lugar que houvesse uma bênção. Aí Deus viria a ele e abençoaria ele naquele lugar, lá no futuro. Não. Abraão já saiu da sua jornada abençoado. Ele já recebeu a herança, ele recebeu as condições para frutificar. E olha que você conhece a história. Abraão, já velho, 90 anos, depois ele concebeu com 100 anos, né? O Isaac. A Sara já também estéril. Então, nessa condição, ele foi abençoado, ele foi feito herança para prosseguir e neste caminho, não para receber uma bênção lá no final, mas neste caminho, abençoar. E é isso que está dizendo aqui. Nós fomos predestinados. E neste caminhar, onde a gente está, não é por acaso que eu estou aqui nessa cidade, o Adriano está aí na outra cidade, eu estou em Astorga, o Adriano está em Arapongas. Não é por à toa que você está no lugar onde você está, na casa onde você está, morando onde você está, com o emprego que você tem, não é por acaso. Esse caminho é que Deus está abençoando. Aliás, Deus já abençoou você, para você frutificar neste lugar. A palavra predestinado é interessante, né? Porque predestino, então ele estabelece um destino tanto como função. Então você tem uma função que ele destinou você. É como se eu criei um martelo com um predestino. Ele vai servir para um determinado fim, uma ferramenta, né? Agora, você também tem um destino. Esse destino, como função, é de ser conforme a imagem do seu filho. E esse destino, como finalidade, como destino final, é o seguinte: é também de ser conforme a imagem do seu filho. Então, todos nós, absolutamente todos nós, vamos ser conformes à imagem de Jesus Cristo e na medida da estatura dele. E
hoje, nesse momento, nós precisamos exercer essa função. Porque existem muitas crises, porque as pessoas estão fora da sua função. Se você der uma incumbência para um professor de ser médico, ele vai entrar em crise, porque ele está fora da sua função. A mesma coisa ao inverso. Você pega um médico e coloca numa sala de 40 alunos de quinta série. Ele vai entrar em parafuso, porque ele está fora da sua função. Porque existem tantas crises hoje, e tantas crises de identidade, e tantas crises e tantas dificuldades na alma das pessoas hoje? Porque elas estão fora das suas funções. Se você se encaixa dentro da sua função, tudo se encaixa, todas as coisas passam a cooperar. Então, eu te oriento, você que está nos ouvindo, a entender que a sua função nada mais é do que ser filho. Não é um esforço, não é algo que você vai... De certa forma é um esforço, mas não é algo que você conquista pela sua força, mas você crê pela fé que você, sendo filho, você está destinado a ser filho, e acabou. Como o Alexandre falou, se você chegar no céu e perguntar quem é você, ele falou, eu sou seu pai. E você, meu filho? Nós somos destinados a sermos filhos. Mas quando nós vivemos com uma mentalidade de servos, nós passamos a viver em desespero, fora da nossa função. Mesmo que o filho, quando ele é imaturo, ele nada se difere do escravo. Mas ele, nesse momento, ele está confuso. Agora, quando você se encontra dentro da paternidade de Deus, aconteça o que acontecer, venha o que vier, você passa a viver em paz e passa a expressar essa paz, porque você está vivendo de acordo com aquilo que você foi destinado. Outra coisa interessante é que muitos falam, eu já vi muita gente falando, eu sou disso, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal, e defendem isso acirradamente. E alguns até defendem que não são de denominação nenhuma, né? Então, tudo é mais ou menos a mesma coisa. Mas é assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Filho não foi dado para que nós fôssemos de A ou de B. Ele foi nos dado para nos reunir como família. Este é o nosso destino. E se você se encontrar dentro desse destino, a sua alma encontra descanso. Se um professor está dentro de sala de aula, ele era para estar, né, de certa forma, descansado. Se um médico ele está dentro do consultório atendendo alguém, ele está, de certa forma, confortável com a função dele. Por quê? Porque ele foi feito para aquilo. Agora, nós fomos feitos para sermos filhos. Fomos destinados para sermos filhos. E nessa predestinação, nós encontramos todo descanso. Todo descanso, a despeito de qualquer coisa. A despeito de se um trabalho está bem ou não está, se as pessoas estão perseguindo ou não estão, seja lá o que for. É importante. Nós vivemos dentro desse descanso porque nos encontramos no nosso destino. E qual é o destino? Destinados a sermos conformes à imagem do seu filho. Exatamente, muito bom. E esse destino tem a ver com hoje, né? Como a gente está falando. Não tem a ver com algo que nós vamos apenas desfrutar no final. Não, hoje nós somos filhos. Hoje ele é nosso pai. E aí entra o que você está falando. Se ele é nosso pai, os nossos irmãos são os que estão à nossa volta. Então, às vezes tem aquela coisa, né? Eu vou ser missionário na África. O meu sonho é ser um dia um missionário que vou pregar lá na África. Não. Você é missionário hoje. Onde você está? Onde eu estou, eu sou missionário. Eu estou em missão. Qual a minha missão? Compartilhar
comunicar as virtudes do Pai para meus irmãos, para aqueles que eu tenho contato, para as pessoas do meu trabalho, para todos aqueles que eu tenho contato. Qual é o próximo, né? Jesus ensinou aquele pessoal. Eles perguntaram, mas como é que eu vou amar o meu próximo? Quem é o meu próximo? Vocês lembram lá da parábola? O samaritano era o próximo. O religioso não era, aquele cantor não era, era o samaritano. Então, quem é o próximo? É quem está diante de você, neste momento. Então, Deus está trabalhando a nossa mentalidade, né? Para a gente experimentar essa filiação no contexto que a gente está agora. E não ter uma expectativa de futuro apenas. Exatamente. A Rosimar, você falou sobre o religioso aí, e a Rosimar fez um comentário aqui. Infelizmente, a religião separou esta essência que Jesus deixou. Exatamente. Mas não vamos deixar que a religião atrapalhe no nosso coração quem somos, quem realmente somos. Né? A Rosimar falou até muito triste, e realmente é, porque muitas pessoas estão vivendo fora das suas funções. E alguns estão vivendo fora das suas funções com outras funções que a religião deixou. E quando você vive fora da função, você vive fora do seu destino, do seu predestino. Então, aí você vive triste. E realmente é muito triste. Mas nós precisamos entender e voltar a essa essência. Qual a essência? De que fomos reunidos em família, somos feitos filhos. Esses dias eu estava reunido com meus filhos, né, e com a minha esposa à noite. E aí eu perguntei pro meu filho Michael, eu falei, Michael, você tem algum carro? Daí ele falou, não. Você não tem uma Blazer? Não. Daí eu perguntei, Esther, você tem um computador assim muito bom, bem potente assim para Não. Não, pai. Daí eu perguntei para Rafa também. Por que eu quis colocar isso? Porque assim, tudo do pai é do filho. O filho não tem uma mesada. O filho tem tudo do pai. O filho não tem um cabrito que tem que trabalhar, suar bicas, né? Para conseguir um cabrito para festejar com seus filhos. Tudo do pai é do filho. Lembra, você citou, Alexandre, isso, né? Então, dentro desta revelação, tudo que Deus tem é nosso. Deus não precisa do seu trabalho para te sustentar. Ele te sustenta porque ele é pai. Ele não precisa do seu trabalho para... Não, nós temos um trabalho, sim, temos, e eu trabalho, para o Senhor trabalhar também no meu caráter. Agora, lembre-se, tudo do pai é meu. Assim como tudo que eu tenho é dos meus filhos. E não adianta, pai, você pensar diferente. Porque é. Certo? Então, nós somos predestinados. Não deixe a função da religião atrapalhar quem você é em Cristo. E você é filho. À noite, você vai ser filho. De madrugada, você é filho. E você pode se relacionar com ele como pai e filho. Aí ele fala assim, né? Havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Essa coisa do pai, né? Jesus falou, olha, não precisa ficar repetindo os seus pedidos, assim, muitas vezes, quando você for orar. Porque o pai sabe o que você vai pedir antes que você fale. Uma palavra, ele já sabe o que está na tua mente. Então o pai sabe. Não fica ansioso pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, se vai ter dinheiro. O filho não... Nossos filhos, né? Eles não sentam à mesa para almoçar preocupados, né? Poxa, será que amanhã o pai vai conseguir trazer comida? A mãe vai ter arroz aqui para fazer, feijão? Não. Eles sentam e comem, né? E comem. Então, assim é a nossa postura com o pai. A gente não precisa ficar com aquela lista de supermercado tentando convencer Deus dele fazer a nossa vontade, né?
Deus, às vezes tem essas orações, né? Deus, o fulano é tão bom, ele fez isso, fez aquilo, cura ele merece tudo, em outras palavras, né? Você tá com uma lista de pedidos ali, tentando convencer Deus a fazer algo por você, pelas pessoas, não precisa. Não precisa desse tipo de oração. Jesus ensinou a gente a orar. Ele disse, Pai nosso que estás nos céus, seja feita tua vontade, venha a nós o teu reino, seja feita tua vontade assim na terra como no céu. Esse é a oração, né, o principal. Depois, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, e aí prossegue. Mas esse espírito é que nós somos pai, nós somos filhos, ele é pai, e aí é uma relação não de servo e patrão, mas de filho e pai. Por isso que diz que ele nos predestinou conforme o conselho da sua vontade, né? O conselho da sua vontade. O Pai, o Filho, o Espírito, esse maravilhoso conselheiro, eles são pessoas, um só Deus, três pessoas que entram em acordo. E nesse conselho deles, eles decidiram, a Ana vai existir, o Adriano vai existir, Daniel, em 2020 você vai estar lá, vai estar na tua casa, vai estar nessa circunstância, tudo já está planejado, tudo já estava no coração dele, ele nos conheceu antes da fundação do mundo, antes da gente existir nessa terra, a gente já existia na mente dele, segundo o conselho da sua vontade. Isso nos dá muita segurança, né, Adriano? Exatamente. E lembre-se, todas as vezes que você viver e entender e experimentar isso em fé, você vai estar confortavelmente vivendo, mesmo que seja numa cruz. Boa. Pode ser difícil, né? Pode ser fácil, pode ser difícil, pode ser muito difícil, mas sempre vai ser bom. Pode. Sim. Pedro não estava esperneando quando foi para a cruz. Jesus não estava esperneando. Eu falei esses dias daquele Policarpo de Esmirna, né? Ele não estava esperneando quando foi sido queimado. Ele estava em fé, confortavelmente em fé. Então, entenda, a maior vitória nossa, meus irmãos, não é derrotar o inimigo, mas é entender quem somos. Porque quando nós entendemos quem somos, não importa o que vier do inimigo. Não importa. Nós estamos vendo o Apocalipse, estamos muito próximos de uma grande perseguição, acreditamos que o anticristo vai disparar em relação à igreja, e tudo isso é verdade. Mas você só vai vencer, e quando fala sobre vencer, não fala sobre derrotar o anticristo, ou tirá-lo do trono. Aqueles que venceram derramando o seu sangue. Então, se você estiver em paz, sabendo quem você é, confiando em Deus, naquele que te fez e que faz todas as coisas, então você vai entender e você vai viver em paz. Não importa o que aconteça. A gente tem visto algumas mensagens dos irmãos da Missão Portas Abertas e algumas perseguições que os nossos irmãos têm sofrido ao redor do mundo. Meus queridos irmãos, prestem atenção. Quando o senso de filiação é forte, eles podem tirar a sua vida, mas eles não tiram a sua paz. Exatamente. E segundo o conselho da sua vontade, né? Não é nada por acaso. Essa pandemia não é por acaso, não está fora do controle da sua vontade. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu estou vendo aqui no meu super relógio aqui, Adriano, que já estamos chegando ao final do nosso tempo. Nós agradecemos muito a participação de todo mundo aí comentando. Ládia também deixou aqui
Um versículo, Cristo em nós, a esperança da glória. É isso mesmo. Cristo em nós, é essa filiação. Os irmãos participaram com a gente. Compartilhe esse vídeo. Esse vídeo pode abençoar outras pessoas também. Muito obrigado pela participação de vocês. Nós caminhamos apenas um versículo hoje, Adriano. Muita riqueza aqui nesse versículo 11. E eu já vou me despedindo por aqui. E vou pedir também, Adriano, para você ter uma palavra de oração nesse final. Apenas reforço aqui, curta esse vídeo. Quando você curte, chega para outras pessoas, né? Compartilhe também, assim você está compartilhando a palavra de Deus. Amém. Acompanhe as nossas. Nós não temos a pretensão nenhuma e não precisamos disso, temos os nossos empregos, então nós não fazemos isso para ganhar algum dinheiro e nem para sermos reconhecidos, mas para que a igreja entenda e também receba daquilo que nós temos recebido em Cristo Jesus. Se recebemos de graça e de graça damos. Então, faça parte desse ministério, não do meu ministério nem do Alexandre, é do ministério do corpo. É o corpo que tem o ministério de abençoar uns aos outros, de frutificar e de alimentar uns aos outros. Então, contribua. Como? Compartilhando no Facebook, dando um like lá no YouTube para que outras pessoas também vejam, compartilhando aqui pelo Instagram. Tá ok, pessoal? Deus os abençoe. Eu vou orar. E estamos entrando nesse final de semana, né? Somos muito gratos a Ti, nosso Senhor, porque nesta filiação, nesta paternidade, estamos seguros. Foi ela que Satanás quis colocar a vida do nosso Senhor em xeque, se és filho de Deus. Mas ele era filho de Deus, então ele não precisava provar nada para ninguém. Nós somos filhos e não precisamos provar nada para ninguém. Somos teus filhos. Por isso estamos seguros. Porque temos um Pai que cuida, que sabe, que guia e que orienta e vai levar a cabo cada uma das suas promessas em relação a nós. Louvado seja o teu nome. Sei que o Senhor tem tocado e abençoado as pessoas que estão nos ouvindo. E à medida que a sua vontade for crescendo, o Senhor vai também compartilhar essa palavra com muitos outros irmãos. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos e ouvintes que nos ouvem agora. Oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Segunda-feira, hein? 17 horas. Valeu, pessoal. Até mais.